O fluxo de resgate que está acontecendo nos fundos e de saída de bolsa em geral, né, essa migração para a renda fixa, fazendo com que tenha muita venda forçada, né, e o preço vai buscar um ponto de equilíbrio diferente. Então a gente está vendo barganhas assim, em termos de múltiplo de lucro realmente dessas que você vê a cada 5, 10 anos. Né? Boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Eleven Convida, aqui diretamente do stand da Eleven na XP Expert 2022. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco o Gustavo Heiberg, sócio gestor da X-Capital. Gustavo, muito obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. Parabéns por ter acertado o nome, hein, porque isso não é comum. Eu treinei bastante. O Gustavo é sócio gestor da X-Capital, uma gestora de um fundo de ações. E, Gustavo, como nesse momento tão conturbado do mercado brasileiro, que até aparenta ser muito melhor, né, em algumas características melhor do que o mercado lá fora, como você está vendo o cenário do mercado de renda variável local? Assim, em geral o que a gente viu é que o mercado brasileiro, em vários aspectos, ele antecipou muito do que aconteceu lá fora. Né? Então, a gente viu a inflação aqui antes, a gente viu o juros subir aqui antes, e a gente viu a Bolsa começar a corrigir antes, e ela continuou corrigindo. Né? Então, em geral, a gente vê a Bolsa já na média muito mais barata do que a Bolsa lá fora. Assim, a Bolsa aqui está em termos de múltiplo, em patamares comparados com a crise de 2008 ou do Covid. E quando você olha em mais detalhes, né, a Bolsa como um todo ela cai 22%, mas os setores mais domésticos, né, caem até mais, caem 50%. E dando mais um passo, quando você olha as empresas menores, elas caem até mais do que isso. Né? E o motivo principal é, vamos dizer, o fluxo de resgate que está acontecendo nos fundos e de saída de bolsa em geral, né, essa migração para a renda fixa, fazendo com que tenha muita venda forçada, né, e o preço vai buscar um ponto de equilíbrio diferente. Então a gente está vendo barganhas assim, em termos de múltiplo de lucro realmente dessas que você vê a cada 5, 10 anos. Né? E a economia brasileira está performando relativamente bem. Né? A gente tem aí os commodities super fortes, a gente é um grande exportador de commodities, a gente tem as principais variáveis macro meio que já num ponto que parece ser o limite, então o juro já bateu no limite, a inflação parece estar nos sinais já de queda. A melhora do mercado de trabalho. O mercado de trabalho continua dando bons sinais, o PIB esse ano deve ser positivo, né? O fiscal brasileiro também sob controle muito melhor do que se esperava. Quer dizer, nós temos uma eleição pela frente, mas independente disso, a situação macro ela é controlada e a Bolsa precifica um cenário que é catastrófico. Né? Então, acho que, como falei antes, é uma dessas oportunidades de compra que você vê a cada 5, 10 anos. Em termos de atratividade. E vocês estão aproveitando dessas oportunidades de compra? Então, a gente está praticamente 100% investido no fundo, né? O que tinha de caixa a gente gastou já, então a gente está agora, né, troca um pouquinho, eventualmente uma posição por outra, aumenta algo que ficou muito barato, mas a gente tem o limite é o quanto a gente tem de caixa no fundo. Nós como sócios, tudo que sobra a gente tem, né, distribuído dividendos e reinvestido nos fundos. E por outro lado, tem uma frase que é assim: quando tá bom para captar, tá ruim para investir, que era o caso do ano passado, né? E agora tá ótimo para investir, mas está difícil de captar porque nem todo mundo consegue ter o sangue frio de aguentar essa volatilidade e aproveitar a oportunidade. Então, o nosso fluxo de captação ele não é esse ano positivo, mas também não é muito negativo, né? A gente está com uma situação confortável, mas estamos comprando menos do que a gente gostaria de estar comprando novo. Pelo que eu acompanho também, como você acabou de falar, é um movimento generalizado da indústria. Não só fundos de ações, mas fundos multimercados acabaram sofrendo resgates forte, né, em valores relevantes, e a maioria, né, a gente acredita serem direcionados para fundos de renda fixa. E falando mais do portfólio, como hoje está, quais são os setores, a exposição, as temáticas que hoje o portfólio está posicionado? Legal. Assim, a gente tem em geral um perfil de partir, né, do que a gente chama de bottom-up, ou seja, de olhar a empresa e não o setor para escolher. Né? Mas naturalmente no processo de analisar a empresa, a gente acaba levando em consideração como os fatores macro, né, os riscos exógenos do negócio afetam a empresa.
E isso foi fazendo com que ao longo desses últimos aí, 1 ano, 2 anos, a gente tem aumentado bastante a exposição em empresas que estão em setores pouco correlacionados ao PIB. Então, o caso do setor agro é um setor em que a gente está bastante com uma exposição grande, assim. A gente acha que o Brasil tem uma vocação enorme para o agro, é o fornecedor marginal de comida para o mundo. E tiveram várias empresas novas do agro vindo para a Bolsa, né? Algumas delas a gente até ancorou, o caso da Boa Safra a gente ancorou o IPO, é um acionista relevante. O caso da Vitia, que é uma empresa de defensivos biológicos. O caso da Três Tentos, ainda nessa cadeia a Rumo. Então, assim, o agro é um primeiro setor. O segundo setor é infraestrutura e energia. E aí a gente tem dentro desse setor, a nossa segunda maior posição é a Horizon, que é uma empresa de aterros sanitários, também no trend de ESG, de geração de energia, de profissionalização desse setor. Acredito também de melhoria do marco como um todo, né, no Brasil, nessas necessidades de maior investimento nessa área. Você teve o marco do saneamento, junto com isso a política dos resíduos sólidos, que exige que se acabem com os lixões no Brasil. E você tem ainda 1.500 lixões hoje, então tem uma oportunidade enorme assim, para essa empresa crescer, e ela tem executado isso de forma impressionante. Assim. Essa é a nossa segunda maior posição hoje. E depois tem um outro caso que é a Eneva, que é a nossa maior posição, foi a nossa maior posição nos últimos 5 anos. A gente ancorou o re-IPO da Eneva lá em 2017. Desde então a ação multiplicou por mais de 5 vezes e a gente continua ainda no caso. Chegou a diminuir, agora voltamos a aumentar. Então esse é um segundo setor. Depois software, a gente também é um setor super resiliente, com preços corrigidos por inflação, aí sim que é a nossa maior posição nesse segmento, né? Então a gente gosta também desse setor de tecnologia, Mercado Livre. Temos também uma exposição a Shopping Iguatemi. A gente gosta do negócio de shopping, nesse momento está super barato, especialmente nos casos que tem ativos mais premium, como é o caso da Iguatemi. Então, enfim. Mais resiliente à inflação, né? Uma camada de população que infelizmente acaba sendo menos afetada pela alta dos preços. Está viajando menos por causa do dólar, está de alguma forma com uma demanda reprimida pela pandemia. E os ativos dominantes, acho que está ficando mais claro cada vez que, por mais que o e-commerce cresça e seja mais relevante, as pessoas ainda continuam querendo a experiência de ir no shopping, de comprar um negócio, de provar. Eu acho também que é uma questão tão enraizada na cultura do brasileiro, depende também da segurança, né? Muito mais a experiência, dar uma volta no shopping, porque é um lugar tranquilo, seguro, onde você pode fazer compra com a sua família. Eu diria até que não só no Brasil, mas assim no mundo, né? Nos Estados Unidos o nível de penetração dos shoppings era outro, tinha muito shopping, né? Então você ia andando e tinha shoppings em todos os lugares e tal. Eu acho que os shoppings que são só pela conveniência, esses tendem a sofrer mais, né? Agora, um shopping como o Iguatemi, que tem marcas únicas, que traz uma experiência, que traz restaurantes, esse tende a, na nossa visão, se destacar. Pegando o gancho, você acabou de citar Boa Safra e Eneva como o deal que vocês ancoraram, né? Vocês têm dentro de casa um know-how bem grande sobre o mercado de empresas privadas, né? Empresas que estão com planos e com projetos de se virar em público. Se puder falar um pouco mais sobre isso, sobre como você está vendo esse mercado de private equity nesse momento no Brasil. Legal, acho que primeiro só para explicar um pouco por que a gente começou a fazer isso, acho que vale dar um passo atrás e falar assim, a gente acredita muito que geração de valor nas empresas é correlacionado diretamente com o aumento de lucro, né? Então, quanto mais você pega empresas relativamente cedo no processo de crescimento delas, maior o seu potencial de ganho, né, e de crescimento no negócio. E aí nesse processo a gente sempre investiu bastante em mid-caps, né, empresas que estão naquele momento pequenas, mas que têm potencial de virar uma large cap. E o Brasil é um mercado muito pequeno, o Brasil, o mercado público ainda era muito pequeno, né? Então a gente percebeu que se a gente começasse a olhar as empresas ainda antes delas chegarem na bolsa, primeiro aqui a gente ia ter um conhecimento muito maior sobre elas quando elas chegassem no momento do IPO, e segundo que a gente podia participar um pouco dessa geração de valor no momento privado, né? Como é muito comum lá fora, tem muitos fundos que eles chamam crossover, né? Fazem o público e o privado. E então a gente resolveu começar a fazer isso. E aí trouxemos uma pessoa dedicada, né? Um time que está separado do nosso time de públicos, que troca muita ideia e insight setorial, então a gente aprende muito olhando as empresas privadas sobre os negócios públicos e vice-versa.
E aí nesse processo, uma das estratégias é ancorar efetivamente um IPO. Então, em alguns casos é só um investimento privado puro de uma empresa que em algum momento vai vir para o IPO, em outros casos a gente está ancorando o IPO e ganhando algum tipo de vantagem por isso, nem que seja uma prioridade na alocação. E aí Boa Safra foi um caso assim, né? Ela tentou fazer o IPO, não conseguiu, porque era uma empresa diferente, pequena. A gente viu ali um talismã bruto, se aproximou da empresa, fez uma lição de casa e fizemos um compromisso de ancorar 100 milhões de reais no IPO dela, que era um IPO de 400. E aí o IPO que não estava saindo, acabou saindo com esse selo de confiança, talvez, nosso, né? E a empresa fez o IPO, foi super bem sucedida, né? Chegou a subir 60%, agora está mais perto do preço do IPO, mas ainda é um dos melhores IPOs da Safra. A empresa, quando a gente investiu, fazia 100 milhões de EBITDA, está caminhando esse ano para perto de 200, né? Então o negócio está indo muito bem. E aí, nesse contexto, a gente fez outros investimentos em empresas privadas também. Então a gente investiu numa empresa que chama OMI, que faz RP para pequenas e médias empresas, enfim, dentre outras coisas. Então acho que a gente vê isso andando umbilicalmente com o nosso negócio de investimento em empresas públicas. Infelizmente a gente não pode fazer no mesmo fundo por uma questão regulatória, então isso a gente faz em fundos separados, que a gente ainda não conseguiu dar acesso ao varejo, né? A gente acaba dando acesso a institucionais, mais por uma questão de dificuldade de execução. Quem sabe um dia a gente chega lá, mas é isso. E acho que tem uma última vantagem, que é o lado de você olhar o público e o privado sempre, né? E escolher onde estão as melhores oportunidades. Hoje eu acho que estão no público, tá? Em geral, assim, as coisas públicas estão muito mais baratas do que as privadas. Porque eu brinco que quando o preço cai, você tem um apartamento, você quer vender, você tira ele do mercado, se você não precisar, você não vende. Você fala, olha, ano que vem, agora esse ano não tá bom, ano que vem deixa ele vazio. Ano que vem eu vendo. No mercado público tem gente que ou está desesperado e vende a qualquer preço, ou porque alguém mandou, né, tomou um resgate, ou porque quer. E no mundo privado tem muito menos isso. Então a gente tem visto descontos brutais no mercado público em relação ao mercado privado. Quando o certo seria o inverso, né? No mercado privado deveria ser mais barato, porque tem menos liquidez. Então... Teve recentemente o deal da BR Properties, né? Sendo comprado, uma empresa listada, sendo comprada um múltiplo de empresa privada, né? O que a gente está vendo é os private equities comprando na bolsa em geral. Então, BR Properties com Brookfield, teve GA comprando Localweb, XP e Arco Educação. A GA é um fundo que, né, tipicamente investe em empresas privadas, está investindo no público. A XP comprando Modal, né, ao invés de, enfim, qualquer outra coisa, comprou uma empresa pública, né? Enfim, o GetNet, o Santander fechando o capital da GetNet, a DASA que teve fechamento de capital pelo Tanuri, a Sul América que foi comprada pela Redditor. Tudo isso são empresas são transações que aconteceram agora nos últimos meses. Aí, assim. Então, o que os estratégicos que não têm pressão por volatilidade estão fazendo é aproveitar o momento atual para comprar. Tá certo. Gustavo, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela aula e foi um prazer te receber aqui no nosso Elevem Convida. E pessoal, não deixem de curtir os nossos vídeos, seguir, acompanhar a página nas redes sociais da X e pensar também em investir no fundo, por que não? Porque o fundo, de novo, como a gente acabou de falar, é um fundo que acho que me permite, né, acho que tem posições bem diferentes de outros fundos do mercado, não são teses tão óbvias, como o Gustavo acabou de falar, é um momento muito bom para o mercado de bolsa, nesse momento de estresse que acabam, né, surgindo essa oportunidade. E como todo investimento em fundos, em particular, como todo investimento em fundos de ações, é um resultado que vem ao longo do longo prazo, do médio e longo prazo. Então, não espere investir hoje e ter o resultado daqui a 2, 3 meses. Gustavo, muito obrigado e deixo com você as considerações finais. Muito obrigado pelo convite, prazer. Enfim, acho que é um pouco do que a gente já falou aqui, a gente está super animado com o momento. A gente é o maior investidor individualmente, não sócio da X, são os maiores investidores dos nossos fundos, então a gente está junto com os clientes, né, nas horas boas, nas horas ruins. Isso é muito importante. Né? E estamos animados, estamos trabalhando duro, estamos dobrando, né, o nosso trabalho de ir lá na minúcia, verificar se o que a gente tinha de premissa sobre a empresa está certa e garantindo que a gente fica nos casos que, né, tem mais probabilidade de dar certo. Assim. Então, obrigado, Gustavo. Obrigado. Obrigado, até já. Valeu.